Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje nós nos reunimos para celebrarmos a nossa fé. De maneira especial hoje, celebrando o 14º domingo do tempo comum, Jesus vai nos ensinar algo extremamente importante para a nossa fé. Que nós podemos confiar e entregar os fardos, os desafios da nossa vida para com Ele. Por quê? Porque Ele enxerga as nossas tristezas e as nossas fraquezas. Principalmente, Deus sabe quando nós estamos sozinhos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no começo da nossa Santa Missa, vamos nos reconhecer pecadores, para bem celebrarmos os santos mistérios. Cantemos. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. O Padre quer colocar como intenção especial nessa missa a vida e a recuperação de um jovem de 20 anos, Tommy DeWolf. Ontem ele se submeteu a um transplante de pulmão, os dois pulmões. Já estava há muito tempo esperando esse transplante, então nós rezamos a Deus que ele se recupere bem.
Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Primeira leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor: exulta de alegria, filha de Sião, solta bravos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e Salvador, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém, e será quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de um mar ao outro mar, e do rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, refrão. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigai-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se o Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Tudo me foi dado por meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho,
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos. Para aqueles que têm participado assiduamente da Santa Missa, sabe que desde quando nós terminamos o tempo pascal, a festa de Corpus Christi, da Trindade, cada semana nós temos refletido sobre o Evangelho de São Mateus, porque esse ano é o ano A, então refletimos durante os finais de semana o Evangelho de São Mateus. Então cada episódio, cada domingo, a gente vem acompanhando o cronograma de Jesus junto com os apóstolos. E nesse caminho, nesse cronograma maravilhoso, Deus vai não apenas ensinando o povo de Deus, como ensinando os apóstolos, e é claro, nós vamos aprendendo conforme nós vamos meditando a palavra de Deus. Então nós começamos com o primeiro discurso, o famoso discurso de Jesus, as bem-aventuranças. Aquele primeiro diálogo de Jesus, o primeiro sermão de Jesus na montanha, foi o que cativou o povo, foi o que reuniu aquela multidão de gente para escutar o que o Mestre queria dizer, as bem-aventuranças, as promessas do céu. Logo após, Jesus chama os 12 apóstolos. E logo após chamar os 12 apóstolos, Jesus ensina os apóstolos as exigências do segmento. E a gente lembra quais são, né? Não temas, aquilo que aprendeste ao pé do ouvido, proclame nos mais altos dos telhados. E semana passada, o grande ensinamento foi exatamente aquele de dar o amor total a Deus. Devemos amar a Deus sobre todos os outros amores, mais do que todos os outros amores. E não devemos temer o homem, aquilo que pode fazer mal à carne, mas a Deus, porque Ele sim é o que comanda o nosso espírito. É Ele que decide se o nosso espírito, a nossa alma será salva ou não. Interessante, queridos irmãos, é que antes de Jesus chamar os discípulos, os apóstolos, ali no capítulo 9 acontece algo muito importante para a nossa fé. Ali no capítulo 9, Jesus cura alguns cegos e expulsa o demônio dos cegos e também do mudo. O interessante é que os fariseus, as autoridades religiosas da época, fecharam o coração diante dessa manifestação maravilhosa de Deus, dos milagres de Jesus. Eles não aceitaram os milagres que Jesus operava. Eles que eram as autoridades religiosas da época, eles que necessariamente deveriam cuidar do povo de Deus. Por isso que eles eram os fariseus. Eles eram responsáveis pela salvação do povo. Mas para não perderem o seu poder para Jesus, por causa do seu egoísmo e da sua ganância, aqueles que deveriam pastorear o povo de Deus, pastorear as ovelhas, negligenciam esse dever de cuidar dessas ovelhas. E mais do que isso, começam a atacar o pastor dos pastores, que é o próprio Jesus. Então, para não terem o seu próprio orgulho ferido, eles literalmente abandonam o povo de Deus ao poder do demônio, do inimigo. Jesus estava ali, libertando os cativos do demônio, e os fariseus eram contra.
eram contra essa ação de Jesus, ou seja, estavam literalmente entregando o povo às garras do inimigo. Então é por isso que Jesus vai no capítulo 10 e faz o quê? Agora então eu vou chamar os meus apóstolos e eu vou enviar esses apóstolos porque estou compadecido. Vocês aparentam ser ovelhas sem pastor. Jesus se compadece do povo, porque já não havia ninguém para cuidar deles. Por isso que ele vai e chama os apóstolos. Mas Jesus é fiel e honesto com os apóstolos e diz: eu envio vocês como ovelhas, como cordeiros em meio de lobos. Jesus falando das perseguições que os apóstolos iriam sofrer. Então, queridos irmãos, é somente após esses dois fatos, quando Jesus se compadece do povo sem pastor, e é somente após quando Jesus chama os 12 apóstolos, que nós chegamos então ao capítulo 11 e 11º aqui do nosso Evangelho. Jesus com seus braços abertos. Eu falei ontem na missa, que a melhor imagem para Jesus hoje nesse Evangelho é aquela imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, no alto do Corcovado. O Cristo com os braços abertos. Essa é a imagem de Jesus hoje. Então Jesus estende os seus braços redentores, e louva ao Pai, porque Ele revelou, escondeu isso dos sábios e entendidos, ou seja, dos fariseus, e revelou a quem? Aos pequeninos, as pobres ovelhas sem pastor. As pobres ovelhas sem pastor. Então Jesus está lá com seus braços estendidos. O que a gente faz quando alguém chega perto da gente com o braço estendido assim? É muito difícil a gente negar um abraço. Então, se Jesus aparece para você assim com os braços estendidos, você vai virar de costas ou fechar os braços? Não. A gente vai e abraça o Mestre. Esse é o grande segredo para todos aqueles que querem compreender e saber o que há no coração de Deus. A única forma, queridos irmãos, para a gente compreender o que há no coração do Pai é fazer como o apóstolo João fez: reclinar a nossa cabeça no peito do Filho, no peito de Jesus. Por isso que Jesus está assim, nós temos que aceitar esse abraço, não é mesmo? Reclinar a nossa cabeça, o nosso ouvido e escutar o coração de Jesus. Os fariseus, os sábios entendidos, sabiam muito bem da lei, mas eles não sabiam o que se passava no coração de Deus, porque eles não tiveram acesso ao coração do Cristo, não aceitaram Jesus, não inclinaram a sua cabeça como os apóstolos no peito do Cristo para escutar o seu coração. Consequência disso, abandonam o povo em nome do orgulho, em nome do seu próprio orgulho. Temos muitos fardos nas nossas vidas, queridos irmãos, assim como o nosso querido irmãozinho Tommy, que já tão novo passou por essa cirurgia tão séria. Todos nós temos, seja financeiro, seja com família, seja com alguma enfermidade, todos nós temos algum fardo. Hoje Jesus estende os seus braços para nós, convidando-nos para esse abraço, e Ele diz: vinde a mim, minhas ovelhas, eu sei que vocês estão sós, vinde a mim e eu vos darei repouso. A única condição para isso, a única troca que Jesus vai exigir de nós, que nós troquemos o nosso fardo pesado pelo fardo leve de amor, que é o fardo do Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de pé professar a nossa fé. Creio, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis,
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Apresentemos agora, queridos irmãos e irmãs, as nossas preces ao nosso Deus Pai onipotente. Para que Deus confirme a cessação pelo Papa, pastor dado por Deus à sua Igreja, pelos bispos, presbitérios e diáconos, e eles unidos na caridade, e por cada uma das dioceses onde trabalham, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos cientistas e homens cultos que não creem em Deus, por aqueles que o procuram, mas não o encontram, e pelos pequeninos a quem Jesus revela ao Pai, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos que vivem dominados pelo medo, e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos que exultam de alegria no Senhor, pelos que oferecem a Cristo a própria vida, e pelos que lutam contra o mal que o rodeia, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pai de misericórdia, acolhei as preces que a vossa família aqui humildemente vos apresenta. E nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes restaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Intenções para a Santa Missa de quarta-feira: Abel Correia, sogros e cunhado; Luís Marques e Eduardo Marques; António Pacheco da Silva; Maria Beatriz de Carvalho, António Pereira e José Joaquim Dias; Maria Carneiro, Domingos e Lucinda Rodas; José Pereira Alves e família; Rosa Cruz e família; Amaro da Fonte, missa do 7º dia. Para sexta-feira: Abel Correia e Tobias da Costa; Luís Marques e Eduardo Marques; António Pacheco da Silva; Ana e Adelino Gonçalves; António Dias de Moura. Obrigado, Sr. Tony. O padre tem alguns avisos. O primeiro aviso é que aqui na nossa comunidade nós estamos precisando, e o padre quer começar logo, a pastoral do batismo, tá bom? A pastoral do batismo é uma pastoral muito importante para a igreja. Então são pessoas, homens e mulheres, casais, jovens, que queiram ajudar os papais e as mamães, né, a compreenderem a graça do batismo para eles finalmente batizarem as crianças. Ou seja, vai ajudar com o curso de batismo, o curso de preparação dos pais e padrinhos para o batismo, tá bom? E também vai ajudar o padre no dia do batismo também, que é muito importante. Então as pessoas que se sentirem tocadas para assumir esse ministério, tá bom? Já tem o nome de algumas pessoas, o padre vai dar o curso, eu mesmo vou dar o curso para vocês, então é bem tranquilo, bem fácil, não vai exigir muito tempo e não precisa ser nenhum, né, pregador para assumir essa função, tá bom? Então os interessados podem falar comigo após a missa ou qualquer dia. O segundo aviso é que a Aliança Cultural Portuguesa continua fazendo a arrecadação para as vítimas do incêndio em Portugal. Então, após a Santa Missa, os membros da Aliança vão estar ali na porta da igreja fazendo essa campanha para as vítimas do incêndio. Seja generoso, o povo lá, como vocês sabem, está muito necessitado da nossa ajuda. E finalmente lembrarmos que próximo domingo a nossa missa das 9h15 será transferida para as 11 horas da manhã lá no Clube Português, tá bom? O padre vê como uma grande oportunidade para nós celebrarmos a nossa vida, a nossa fé, a nossa cultura portuguesa como um todo, como uma cidade unida, tá bom? Restaurando também uma tradição que havia no passado, vale a pena. É uma experiência. Vamos ver como acontece. O padre pede o apoio, o suporte de cada um de vocês. É algo novo para algum de vocês, mas eu acredito que vale a pena experimentar. É algo novo, algo muito positivo, que a gente pode colher muitos bons frutos desta experiência. Então participe. Próximo domingo, 11 horas da manhã, nossa missa, ao invés de ser às 9h15, será às 11 horas da manhã, no Clube Português. Deus abençoe. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor seja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz, que nosso Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo, boa semana a todos. Deus abençoe.